Bom dia, irmãos, bem-vindos a mais um culto, onde vamos mais uma vez glorificar o nosso bom Deus e vamos realmente louvá-lo com o nosso coração, com a nossa alma, com o cor enquanto eu viver. E vamos colocar de pé, irmãos, e vamos louvar o nosso Deus. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Oh, 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 sou teu. Oh, oh, sou teu. Aleluia, Senhor. Nós queremos te realmente glorificar nesta manhã, queremos te engrandecer nesta manhã, cantar louvores a ti, Senhor, e exaltar-te, Senhor, como só tu és digno. E queremos nesta manhã, Senhor, entregar os nossos seres, Senhor, a ti, os nossos corações a ti, as nossas almas a ti, pedindo para que tudo o que possa ser feito neste culto seja feito para a tua honra e para a tua glória, Pai. Que em nome de Jesus tu possas transformar os nossos corações, Senhor, tu possas tocar os nossos corações através da tua palavra e que, sobretudo, que o teu nome possa ser honrado nesta manhã. Pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E, portanto, os irmãos podem se assentar e nesse momento vamos louvar o Senhor com um hino, Quão Formoso És.
tua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
enquanto cantávamos, estava a refletir naturalmente sobre o que cantamos. E o cântico último que cantávamos dizia: é maravilhoso estar em tua presença. Mas eu diria que, sem de forma alguma pôr ou desvalorizar este facto, eu queria pôr no plural. Maravilhoso é estarmos em tua presença. Ou seja, podermos estar em comunhão uns com os outros na presença do Senhor. E é essa a razão porque naturalmente vimos à casa do Senhor, para estarmos em comunhão uns com os outros. Senão cada um ficaria no seu cantinho, e assim perdíamos esta bênção de estarmos em comunhão uns com os outros. Vamos, já deu para perceber qual é o tema da nossa meditação, o cristão como atleta, e vamos ver o texto, o qual se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 até o versículo 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Obrigado. Então até aqui esta porção da Palavra de Deus para a nossa meditação nesta manhã. Senhor, queremos mais uma vez agradecer-te pelo privilégio que nos concedes de estarmos na tua presença, de podermos juntos, Senhor, te louvar, de podermos juntos meditar na tua palavra, e queremos pedir a tua direção para tudo quanto irá ser dito e feito, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, hoje estamos todos um pouco renascentistas, quer na escola dominical, quer então também agora no culto, e provavelmente esta imagem é uma daquelas mais conhecidas, refletindo a cultura greco-romana, particularmente a cultura grega, embora ela não é do tempo dos gregos, não é? Portanto, do tempo do Renascimento, em que de novo se procurou renascer essa cultura. Ao mesmo tempo é importante referir este facto, que Paulo, quando está a escrever esta epístola, está a escrevê-la para igrejas que estavam, neste caso, na zona da Grécia, e a cultura grega sobrepôs-se ou manteve-se mesmo durante o período do Império Romano. E eu diria que chegou aos nossos dias, ainda hoje, nomeadamente no que diz respeito ao desporto. E o apóstolo Paulo não perdia uma oportunidade. Ainda há pouco também líamos em Atos 17, aquela altura em que ele em Atenas viu um altar que não tinha imagens e tinha como título Ao Deus Desconhecido, e é claro que para ele esta foi logo imediatamente uma oportunidade de anunciar esse Deus que eles não conheciam e que ele conhecia, e queria que eles pudessem vir também a aceitá-lo como seu Salvador. Ao mesmo tempo, aqui encontramos uma referência a algo que fazia parte da cultura grega, e nomeadamente o desporto. Temos aqui algumas imagens que eu, digamos, selecionei. Esta é uma delas, a luta. Eu estava a ver que entre elas temos, para não falhar aqui nenhuma, as corridas, os saltos,
os arremessos de vários, como de disco ou de dardos ou outros, também o pentátulo fazia parte dos desportos que eles praticavam e as corridas de carros. Portanto, já passaram essas imagens todas. Podes passar esta última de novo. Ok. Plim, plim, já ficou ao fim. Por isso é que eu já não quero cá mais coisas aqui. Senão é que ficava todo. Ok, e depois a última. Pois, mas já tinhas avançado. Isto para sublinhar o quê? Que, por regra, estes atletas depois recebiam, eram coroados, recebiam um prémio, que era normalmente uma coroa de louros, que era colocado sobre as suas cabeças. Bom, então é neste contexto que o apóstolo Paulo fala sobre o cristão como um atleta. Eu aqui fiquei dividido sobre como sublinhar e no fim vamos ver isso. O atleta cristão ou o cristão como atleta ou vice-versa. Portanto, o atleta como cristão. Mas é Paulo que está a procurar este exemplo para se referir ao cristão como verdadeiramente filho de Deus e como membro da igreja como deve ser. Porquê este tema? Ele surge no meu pensamento e de alguma forma alguns irmãos já estão a par da notícia que a Salomé e a mãe irão estar na Holanda em fevereiro, creio, para participarem numa competição com outros atletas. Portanto, a Bíblia fala-nos disso. Mas mais importante do que pensarmos só em termos físicos, o importante é pensarmos também em termos espirituais. O objetivo do atleta, que é o slide seguinte, é o primeiro ponto que eu gostava de sublinhar de acordo com o texto que acabámos de ler. O objetivo do atleta é ganhar prémios. O atleta deseja ficar, ou esforça-se, ou luta para atingir o primeiro lugar. Seja ele na corrida, seja ele na luta, seja ele no futebol, que às vezes também é um bocado de luta, seja em qualquer outra atividade desportiva. Lutamos ou lutam para ganhar. E isso requer o reconhecimento também, traz reconhecimento. Este é por assim dizer, um dos objetivos do atleta, é ser reconhecido. Provavelmente alguns atletas são mais famosos do que outros, mais reconhecidos do que outros. Querem lembrar algum? Que eu agora não me lembro. O Cristiano Ronaldo, por exemplo. Mas temos um atleta, que creio que é aqui da zona, que ganhou a maratona. O Carlos Lopes, não é? Há alguns anos atrás. E outras, não só homens, mas também mulheres. Coisa que, eu não referi há pouco, não acontecia na Grécia Antiga. O desporto, como quase tudo na vida naquela altura, era exclusividade masculina. Portanto,
as mulheres tinham o seu lugar próprio, o gineceu, tinham a sua missão própria, que era cuidar dos filhos. E vejam lá se a coisa não batia bem. Não estou a querer desvalorizar a importância e o papel da mulher. Eu diria mesmo é que a sociedade atualmente é que está a desvalorizar o papel da mulher quando faz pressão para que ela tenha outras funções e perca a função principal, que é a educação dos seus filhos. Havia inclusive um lugar próprio nas habitações chamadas gineceu, onde as mulheres cuidavam dos filhos, sendo que as meninas continuavam nesse lugar, continuavam a sua aprendizagem para serem mulheres e os rapazes iam então aprender a política, aprender toda a vida atribuída aos homens, particularmente aos cidadãos. Também importa dizer isto, não é? Porque não eram todos, mas somente alguns. Era a aristocracia, os chamados cidadãos, porque depois havia os metecos e depois ainda havia os escravos. Uma aula de história. Não sei se ias dizer alguma Não, eu ia falar ainda no reconhecimento. Falámos no Carlos Lopes, falámos no Cristiano Ronaldo, a mas Rosa Mota. a Rosa Mota, mas não nos podemos esquecer que agora temos um atleta nosso. Sim, Temos o Jussi, temos isso. que agora é nosso. Portanto, o importante é que, neste caso, quer o Jussi, eu já não falo dos outros, porque provavelmente não têm esta relação com Deus como o Jussi tem. O importante é que eles, onde quer que estejam, possam realmente se manifestar como atletas cristãos. Como cristãos. Para já não falar então que, e estou a pôr o carro, não é, já mais à frente, o Senhor quer que todos nós sejamos este atleta. Não sei há quanto tempo deixámos de praticar exercício físico, mas precisamos de pôr em prática este exercício. E uma dos objetivos do atleta é a superação. E o que é isto da superação? Superar a sua própria marca. Estou a lembrar-me de um outro atleta, o Bobby Coelho, não é? Em salto, em comprimento. E ele está constantemente a bater o seu próprio recorde. Superar-se a si mesmo. Ir mais longe. Mas eu estou a falar do cristão. Que precisa de superar. Ir mais longe. Esforçar-se para poder realmente, não é tanto a questão do reconhecimento, mas poder verdadeiramente dar aso a que através do seu exemplo o Senhor possa ser exaltado. Eu coloquei ali reticências porque muito mais haveria com certeza para dizer acerca do objetivo do atleta. Em segundo lugar, então, eu coloquei os sacrifícios do atleta. Mas essa parte não era necessária. Mas o facto é que nada se faz sem sacrifício. E quais são alguns dos sacrifícios? Agora voltando-nos para o texto bíblico, correi de tal maneira. Correi de tal maneira.
que o alcanceis. Diz também de tudo se abstenham. De tudo se abstenham. No pouco tempo que nós tivemos, agora quando o Jossi esteve connosco, ele falava das regras alimentares. Não podiam comer tudo. E muitas vezes até privavam-se de certas refeições para que a pança, não é, não cresça demais e seja um obstáculo a poderem alcançar o tal objetivo. Requer treino, disciplina. Muitas vezes treino várias vezes ao dia. Portanto, e isto faz com que se abstenham de determinadas coisas que prejudicariam o seu aproveitamento. Sabemos que às vezes os atletas de alta competição são apanhados em noitadas e eles têm que ir para a cama cedo, a horas. É uma disciplina. Fazendo sacrifícios, nomeadamente na alimentação, já referi, no descanso e no treino diário. Portanto, já resumi os 3 aspectos que estão aqui subjacentes. Os sacrifícios do atleta. E em terceiro lugar, então, temos o testemunho de Paulo. Paulo está a usar esta ilustração, esta imagem que era com certeza conhecida dos crentes em Corinto. É para Corinto que ele está a escrever, nomeadamente também para as outras igrejas, porque, como eu digo, as cartas circulavam entre as diversas igrejas, a ponto de terem chegado até nós. E portanto, aquilo que Paulo disse aos crentes em Corinto também se aplica às nossas vidas hoje. Acima de tudo, ao exemplo do próprio Paulo. Quando ele diz, pois eu assim corro. Pois eu assim corro. Correi de tal maneira, mas eu assim corro, eu continuo a correr. Eu já não corro tanto assim, mas, ou pelo menos custa-me mais a correr, não falando em termos físicos, mas em termos de ministério, do quanto corria há uns anos atrás. Eu lembro-me quando viemos para aqui, para esta região, servir ao Senhor, haviam 5 igrejas. Caldas da Rainha, Peniche, Lourinhã, Torres Vedras e Monte Redondo. E sempre que alguém, o que era feito normalmente, antes de nós virmos para cá semanalmente, vinha sempre um irmão de Lisboa ou de Almada ajudar no trabalho das igrejas aqui. Quando nós viemos para cá, sacudiram a água do capote. Ou seja, já não precisamos. Mas quando, às vezes, nós nos convidávamos para vir, ou dizíamos, já faz algum tempo que não vêm, venham fazer-nos uma visita, as 5 igrejas não. E eu dizia com os meus pães, 5 igrejas não, porquê? Se eu faço isso todos os domingos, e durante a semana faço também, pois eu assim corro, até o Senhor permitir que eu tenha ainda capacidade para correr. Mas o importante realmente é estarmos prontos para servir ao nosso Deus. Não como
a coisa incerta. Nós não estamos a fazer um trabalho que é uma coisa... Não estamos na presença na comunhão uns com os outros e na presença de Deus, que é um Deus... Não é algo incerto. Eu sei em quem tenho querido. E sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Não estamos a fazer algo incerto. Paulo não estava a trabalhar, usando uma expressão, de balde. Em vão. Não como a coisa incerta. Assim combato. Obrigado pela ajuda, porque mesmo assim não apanho as letras e ali tenho, se calhar, às vezes mais facilidade. Eu aprecio ali o texto com as letrinhas tão fininhas, quando a minha dificuldade até é para ler estas maiores. Então, assim combato. A vida cristã é uma luta. A vida cristã é um combate. Não combatemos uns com os outros, infelizmente às vezes, mas o nosso combate é contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Porque, assim como desejamos fazer a obra de Deus, o inimigo está a tentar destruir a obra de Deus. Há um combate que está a ser travado. E é importante que tenhamos isso em conta. Não como batendo no ar. Estou a usar as expressões que o apóstolo Paulo fala. Não estamos aqui a dar socos no ar. Não estamos, portanto, a fazer algo sem nexo, sem sentido. A nossa vida cristã deve ser uma vida com propósito, deve ser uma vida com sentido. E Paulo dá o testemunho da forma como ele servia ao Senhor. E depois, ao mesmo tempo, fala desses sacrifícios. Sacrifícios os sacrifícios de Paulo. Antes subjugo o meu corpo. Antes subjugo o meu corpo. Muitas vezes o nosso eu, a nossa carne, deseja fazer algo, mas que precisa de ser disciplinada. Como o atleta não pode fazer tudo, não pode comer tudo, não pode fazer determinadas coisas para se manter em forma, o cristão também. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Se calhar, se nós tivéssemos uma mensagem, um cristianismo de libertinagem, teríamos com certeza muito mais pessoas. Mas há um preço a pagar. E devemos estar dispostos a subjugar o nosso corpo. Estarmos prontos a reduzi-lo à servidão. São as palavras de Paulo, não são as minhas. O reduzo à servidão. Fomos salvos não para ser servidos, mas para servir. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Este é o preço que um atleta paga para ser um atleta de alta competição. Este é o preço que Paulo estava disposto a pagar para ser um missionário de alta competição. Este é o preço que o cristão tem que pagar para ser um cristão de alta competição. E o Senhor deseja realmente que o sejamos.
para que o que viva para que não venha a ficar reprovado. Obrigado, saltei essa parte. Mas não deixa de ser importante. Tanto mais que muitas vezes ela pode induzir algumas pessoas em erro. Então, o que é que significa reprovado? Sim, não passar a prova. Paulo, continuamos no contexto de Corinto, ele diz: eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Portanto, eu não posso aprovar o que fazem, a vida que levam. E ele depois descreve, particularmente na primeira epístola aos Coríntios, determinadas coisas que não eram próprias de um cristão. Paulo estava a reprovar não a pessoa em si, mas as suas atitudes, o seu comportamento. E então, para que o que viva, para que o que viva o que prega. Tem ali um O a mais, não é? Para que viva o que prega. Para que viva o que crê. Que não seja meramente só as palavras, mas sejam também as ações que refletem o nosso comportamento. Para que não tenhamos eventualmente de ouvir alguém dizer: as tuas ações falam mais alto do que as tuas palavras. Então, no que diz respeito ao tal reprovamento, ou à tal reprovação, eu quis acrescentar este texto que está em, tenho aqui no fim, 2 aos Coríntios, capítulo 13, os versículos 5 a 7, e que eu vou pedir a um irmão para ler. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Obrigado. Então, há aqui alguns aspectos que eu destaquei particularmente em amarelo. A Isabel dizia-me há pouco que não se notava muito, mas eu creio que ainda se consegue notar, porque se a minha vista alcança, a vossa melhor ainda que a minha. Falando aos crentes em Corinto, falando aos crentes em Torres Vedras, falando ao Vítor Tavares, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Examinai-vos a vós mesmos, é o desafio. Assim como em 1 Coríntios 11, quando falava acerca da ceia do Senhor, não é? Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Nós necessitamos de fazer um autoexame e pensarmos: será que eu estou preparado para aquilo que o Senhor deseja e espera de mim? Será que eu estou a ser um verdadeiro atleta de Cristo? Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Paulo estava a mostrar aos crentes em Corinto que se já haviam nascido de novo, se já haviam aceitado a Cristo como Salvador, Cristo vivia
neles. Assim como Paulo propriamente testemunhava, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo estava a falar de um cristianismo sério, de um cristianismo autêntico, de uma fé real, que requeria todo o empenho. E ele diz então assim, mas espero que entendais que nós não somos reprovados. Nós, que já nascemos de novo, não somos reprovados, porque já fomos aprovados. Aprovados por Deus, pelo facto de termos recebido o seu Filho como nosso único e suficiente Salvador. O que isto nos leva a deduzir que a salvação não é algo que se perca, porque não vem dos nossos esforços, não vem dos nossos méritos, mas é pela graça. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andemos nelas. Então, mas espero que entendais que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus. Qual era a oração de Paulo? Que não façais mal a alguém. Não, mal algum. Peço desculpa, vou pedir... Não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Então, não façais mal algum, não para que sejais achados aprovados. Ou seja, a salvação não vem pelas obras, mas para que façamos o bem, embora nós sejamos como reprovados. O que Paulo aqui estava a dizer era que, para aos olhos dos coríntios, aos olhos do mundo, nós já estamos reprovados. Mas aos olhos de Deus é importante que estejamos aprovados. Então, quando estava a preparar a nossa meditação, veio ao meu pensamento este corinho que eu não sei se alguém ainda se lembra. Isto é do baú. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Alguém se lembra deste coro, ou conhece este coro, ou quer aprender este coro? É melhor... Assim todos levantam os dedos. Quem não conhece, levanta. Quem conhece, levanta. Quem quer aprender, levanta. Então, vou pedir ajuda a quem sabe, neste caso a Isabel. Vamos cantá-lo uma vez. Volto à pergunta inicial e mais importante. Alguém que conhece? Estou a ver a Isabel. A Isabel, as Isabéis. Mas é que a Isabel está com o dedo encolhido. Eu não a vi. Mas pode ser o meu problema. Então vamos... e o microzinho? Um ré sem uma corda. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Em mim, em mim. Cristo é que vive em mim.
Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Que tal? Cantado já soou alguma coisa conhecida? Mais do que conhecida, real? Isso é que é o mais importante. Que ao afirmarmos que já não somos nós, o nosso eu que vive, mas é Cristo que vive em nós. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Em mim, em mim. Cristo é que vive em mim. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Daí então, o tema da nossa meditação poder ser o cristão como atleta ou o atleta como cristão, não é? Portanto, que onde quer que estejamos, possamos estar em boa forma espiritual para verdadeiramente sermos um atleta de Cristo, um atleta cristão. Isso requer treino, requer esforço, requer dedicação, requer empenho da nossa parte. E o Senhor fará o resto, se assim nós permitirmos. Ó Senhor, queremos agradecer-te mais uma vez por podermos juntos meditarmos na Tua Palavra. Podermos, Senhor, ver as exortações que o Teu servo Paulo fazia à Igreja naquela época, mas que continuam válidas para os nossos dias. Que realmente, Senhor, possamos ser verdadeiros filhos Teus, usando a expressão verdadeiros atletas Teus. E onde quer que estejamos, possamos realmente ser o bom cheiro de Cristo. No nome de Jesus. Amém. Irmã, depois da palavra, então vamos ficar de pé, vamos cantar o coro, Eu Creio. Nosso Pai eterno Deus, único Criador, o Todo-Poderoso, através do Santo Espírito, nos deu seu Filho Jesus, o Salvador. Eu creio em Deus, nosso Pai. Eu creio em Cristo Filho. Creio no Espírito Santo. Nosso Deus é três em um. Creio na ressurreição que nos levantará. Pois eu creio no nome de Jesus.
eu ali na cruz, em ti sou perdoado. Desceu na escuridão e em vida embora subiu, pra sempre exaltado. Eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Creio em ti, Jesus. Creio que ressuscitou. Creio que Jesus é o Senhor. Eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus, pois eu creio no nome de Jesus, pois eu creio no nome de Jesus. Irmãos, e neste momento vamos fazer a recolha dos dízimos e ofertas para a casa do Senhor, e conforme a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo se propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço.
forças e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Por teres morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Agradeço. Meu ser, te agradeço. Meu ser, te agradeço. Meu ser, te agradeço. Meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Senhor, mais uma vez na tua presença queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua graciosidade e pela tua provisão, Senhor. Obrigada pelos dízimos e pelas ofertas, Senhor, que eles possam ser uma bênção, Senhor, para a tua casa e que te possam glorificar também, Pai. Obrigada por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. O nosso versículo diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que bom que nós somos diferentes das tecnologias. Pedimos desculpa porque há um dos micros que está a dar os últimos suspiros. Parece que nós bem tentamos que ele continue, mas parece que está realmente a dar alguns problemas. Pedimos desculpa por todo este som que de vez em quando ouvimos. Vamos tentar ver o que é que pode ser feito. Mas, acima de tudo, queremos neste dia dar graças ao Senhor por aquilo que Ele tem feito por cada um de nós, por cada uma das nossas famílias. Louvar o Senhor porque hoje já temos a Sara connosco. Que bom que é, ela já está bem melhor, a irmã Olga também está bem melhor e nós louvamos o Senhor por isso. Também a nossa irmã Amerrei já começou a fisioterapia, ou continuou, mas de uma forma diferente, não é? E continuemos a orar pela nossa irmã, para que o Senhor possa dar sabedoria, para que ela saiba como gerir a situação, se vai até a Alemanha, o que é que pode ser feito, mas que o Senhor possa realmente dirigir todas as coisas. Estamos muito felizes porque continuamos a ter as nossas reuniões de oração via Zoom, apesar de ser via Zoom, mas é bom quando podemos estar todos juntos e não queremos deixar de lembrar, terça-feira às 9 horas da noite, o nosso tempo de oração.
É um tempo de partilha, um tempo de oração e tem sido muito bom. Possivelmente os irmãos hoje já repararam que temos alguns irmãos fora, nomeadamente o nosso irmão Fernando, ele está doente. Continuemos a orar pelos que nos faltam por doença, seja ela qual for, para que o Senhor possa sarar também. E temos com muita alegria, não temos a mamã, mas temos o Mano. Temos com muita alegria hoje o resto de uma família alargada conosco. A nossa irmã Luísa teve um presente de Natal muito bom. Recebeu mais 3 dos seus filhos. São 3 que vieram, não é? 2. 2. Pois, por isso é que eu dizia há bocadinho, eu pensava que eram 2. Então, 2 deles são irmãos. E a outra é tia? Sobrinha. É prima dos meninos. Ok, está bem. Então, mas temos uma família alargada hoje. Ali, do meu lado direito, temos a Inácia, a Ana e o António. Está bem? Vocês juntaram-se agora de forma diferente e eu estava a pensar. Ok. Inácia, a Ana e o António, que são, neste caso, quem são os 2 irmãos do Inácio? São vocês os 2, tá bem? São vocês os 2 aqui. Então, nós estamos muito felizes por vocês estarem connosco. Sabemos que a mãe também gostaria, de certeza absoluta, de estar aqui, mas não pode estar. Por isso, também temos muita pena porque a pessoa excelente para vos dar as boas-vindas com um presente não está cá também, porque está a trabalhar a esta hora. Mas nós pedimos à Andreia para ir lá atrás e ver o que é que há de presentes para estas idades. Se calhar vai ser difícil, mas vamos esperar. Queremos dar-vos as boas-vindas, queremos dar-vos um pequenino presente, se houver lá atrás, adequado às vossas idades. Pode ser muito abaixo da vossa idade ou muito acima, mas não se preocupem, o que interessa é a nossa intenção. Mas, acima de tudo, a Igreja quer dizer a todos vocês, bem-vindos. Estamos muito felizes por vocês estarem no nosso meio. Ok. Ou então podes dar a esferográfica à Inácia, talvez, que ela já é mais crescida, né? Depois, sim. Está bem. Depois falamos no fim. Então, gostaríamos realmente de continuar a incentivar os irmãos a poder fazer algo que a irmã neste momento, a irmã Laureana neste momento vai explicar. Tem a ver com a área da irmã Laureana. Está bem? Irmã Laureana, motiva aqui os nossos irmãos. Irmão, é o seguinte, eu e a André estávamos a pensar fazer uma limpeza à igreja. Ainda nem temos dia específico para o fazer. Depois nós metemos no grupo o dia. É para fazer uma limpeza geral, tirar as coisas que não é preciso tirar e então a nossa igreja tem que estar limpa. E começar de cima até cá abaixo, tirar essas roupas todas que estão ali. Se os irmãos tiverem disponibilidade de nos ajudar, então vamos marcar um dia e depois metemos no grupo, então, para estarmos aqui neste dia e fazer essa limpeza geral que nós estamos a pensar. Irmã, também há roupas, há calçado. Sim, Será que as sim. pessoas que precisarem podem ir lá atrás? Realmente, sim. Tem ali muita roupa, calçado. A roupa ainda está boa, está em bom estado. Se realmente alguém precisar, os irmãos, por favor, não tenham vergonha, vão lá atrás, escolhem o que puderem escolher. E o que ficar, pronto, nós vamos encaminhar para o outro lado. Tem bastante roupa mesmo. E é roupa boa. E então, esse é o que eu gostava de transmitir aos irmãos, que vão lá atrás. Quem precisar, não tenha vergonha. Obrigada, irmã. Muito obrigada. So I'm going to translate. There are so many clothes there on the back side, and also shoes and boots. If anyone of you needs to have this, please go there and see and look if there are something that suits you. If not, we are going maybe on 2 weeks, 3 weeks, 2 3 semanas, 3 weeks, 2 weeks, 3 weeks, we are going to give
all of this that is here to other people outside of the church, because it's not very good and not very nice for us to see that there are so many clothes there, so many shoes there, and nobody's wearing them. So if anybody needs, please go there and look for them, okay? O grupo de louvor. Som. 1, 2, 3, som. Bem, portanto, como último hino de hoje, pelo menos, vamos introduzir então o hino desse mês. Se chama Canta Minha Alma e é um hino um bocadinho mais animado, vamos assim dizer. Então eu vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé para nos ajudar a cantar. E com algumas palmas também, irmãos. Palmas. Palmas no tempo certo. Obrigado. Todo dia me fortalece em seu amor. Tenho mil motivos pra louvar e agradecer. Canta minha alma, canta ao Senhor, sempre e sempre, ardente louvor. Tua presença, te entronizar com meu louvor. Meu coração é renovado quando contemplo meu amado. Tenho mil motivos pra louvar e agradecer. Canta minha alma, canta ao Senhor. Oh
Vamos, pois, terminar este nosso tempo na presença do Senhor com uma palavra de oração. Bendito Deus e Pai, com gratidão nos nossos corações que temos podido desfrutar da Tua comunhão, da Tua presença conosco e também da comunhão e presença de cada um dos irmãos que estão aqui presentes. Não esquecendo aqueles que, estando ausentes, carecem também da Tua graça, da Tua misericórdia. Também daqueles, Senhor, que através da transmissão estão a assistir ao culto, que também eles possam receber da Tua bênção, como todos nós aqui. Queremos, Senhor, pedir por cada uma das famílias aqui representada. E Tu conheces, Senhor, as necessidades de cada uma. Oramos, Senhor, insistentemente por cada um. Intercedemos uns pelos outros, na certeza, Senhor, de que Tu irás fazer melhor do que aquilo que nós sabemos e daquilo que nós te pedimos. Agradecemos depois todas estas coisas, no nome do Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Uma boa semana.